do Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." O Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho de domingo passado. Nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E domingo passado nós tínhamos visto que Jesus havia realizado aquela bênção sobre os 5 pães e 2 peixes e que havia saciado toda a multidão que estava presente, diz o evangelista, mais de 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres, e ainda sobraram 12 cestos. E para onde foram parar esses cestos? Hoje nós podemos ter uma ideia de que aconteceu com esses cestos. A gente sabe que os números na Sagrada Escritura são, na sua maioria das vezes, simbólico mais do que matemático quantitativo. Pois bem, 12 nos remete aos apóstolos. Então, podemos dizer que cada apóstolo ficou com uma cesta. Para quê? É o que nós escutamos no Evangelho de hoje. Jesus, no grego, a palavra aqui nós escutamos, Jesus mandou os seus discípulos subirem na barca e irem para o outro mar, o outro lado do mar, ou seja, do lago da Galileia. E no grego a palavra é obrigou. Jesus obrigou os discípulos a subirem na barca para o outro mar, o outro lado do mar. Sempre quando nos evangelhos nós encontramos o outro lado do mar, ou lá para a outra margem, significa verso ou em direção ao Oriente, onde moravam os pagãos, onde se criavam os porcos, por exemplo. Ou seja, era onde estavam ali aqueles que eram considerados impuros. E parece que há uma resistência dos discípulos irem até lá. Com o quê? Com esses cestos. E a gente sabe que nessa multiplicação dos pães, no Evangelho narrado no Evangelho de Mateus, se remete também à Eucaristia. Então é levar Jesus eucarístico, uma Eucaristia compreendida como tal, uma Eucaristia verdadeira, não uma Eucaristia mentirosa, como, por exemplo, São Paulo chama a atenção da comunidade de Corinto. É uma Eucaristia compreendida como tal. Levar até aquele povo também Jesus Cristo, Jesus Eucarístico. A barca representa a igreja, a pequena comunidade, que está mergulhada no caos, na desordem da tempestade, na ventania, carregada por ventos contrários. Sempre essa imagem da barca, e que agora parece que os discípulos se sentem só, porque Jesus deixou-os partirem sozinhos e despediu as multidões e depois se retirou para a montanha rezar, um monte rezar, a sós.
Também o monte é uma imagem teológica, né? Uma imagem bíblica para dizer o lugar do encontro com Deus, o lugar da intimidade com Deus. E Jesus, agora, tendo terminado a sua jornada, lembremos que o Evangelho de Mateus foi escrito 55 anos, mais ou menos, depois da morte de Jesus. Então, Jesus, tendo concluído a sua jornada, agora está na glória do Pai. Deixou os seus discípulos aqui com a sua presença, mas muitas vezes a presença do ressuscitado não é bem compreendida. Portanto, eles se sentem como que perdidos na noite, na escuridão. A noite também é uma imagem bíblica para lembrar sempre a presença do reino do mal, da morte, e que pode sempre permanecer se nós não tivermos o olhar na luz, no dia, em Jesus Cristo. Quando Jesus se aproxima novamente dos discípulos, já está amanhecendo, o evangelista diz. Ou seja, quando Jesus se aproxima, Jesus sempre traz a luz. No livro do Gênesis, na criação, Deus separa as trevas da luz. As trevas da luz. Então, desde aí, a luz tem sempre essa imagem positiva, enquanto que as trevas, a escuridão, faz sempre referência à morte. O livro de Jó diz que as trevas é o reino da morte. E é necessário compreender a presença de Jesus na comunidade, de Jesus ressuscitado. Quando os discípulos avistam Jesus, eles ficam apavorados porque pensam que é um fantasma. Essa pode ser uma realidade da comunidade. Não ter uma imagem certa, uma imagem positiva, uma imagem verdadeira de Jesus Cristo, de Jesus revelado nas Escrituras, na Palavra de Deus. E a gente pode ter esse conhecimento de Jesus somente abstrato, sabendo que Jesus é Deus, e como Deus é também transcendente, mas não é abstrato, não está distante de nós, não é uma imagem fantasmagórica, é uma presença real. E muitas vezes a gente não acredita nisso. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, parece que a gente não acredita. E diante dessas turbulências todas, a gente cai na dúvida da presença de Jesus. Por isso Pedro carrega consigo todas as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Talvez a pergunta, porque Jesus aparece caminhando sobre as águas. No livro de Jó também se diz que é somente Deus que caminha sobre as águas. E Jesus vem sobre as águas exatamente para dizer da divindade dele. E a gente pode fazer também essa pergunta, Jesus não pode nos comunicar esta vida divina também a nós? E Pedro é quem carrega, digamos assim, essa culpa, se jogando no mar atrás de Jesus. Mas ele afunda porque sai da barca, sai da comunidade. Mas ao mesmo tempo que ele afunda, Jesus estende a mão, e segura na mão de Pedro. Santo Agostinho vai dizer que nós, pelas nossas forças, não conseguimos. Então é necessário nós nos agarrarmos em Jesus Cristo para podermos estar sempre firmes. E assim é a realidade nossa como comunidade. É necessário que a gente tenha sempre presente que Jesus está no nosso meio. Jesus ressuscitado, Jesus eucarístico. Os discípulos estavam levando a sobra do pão, as cestas, 12 cestas, para uma comunidade. E aquela comunidade que também deve ser alcançada por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, pela Eucaristia, era uma comunidade na qual os próprios discípulos tinham resistência de ir. Porque além das turbulências externas que abatiam sobre a pequena comunidade, também tinha as dificuldades, os problemas, as divisões internas da comunidade. Muitos fariseus tinham sido convertidos à comunidade cristã, mas continuavam fariseus, apegados às tradições, muitas vezes distantes do Evangelho, não queriam que a palavra de Deus chegasse também aos pagãos.
Então era necessário um outro processo para aqueles que se encontrassem com a palavra, com o reino de Deus, pudessem abraçar. Então essa divisão, Mateus chama muita atenção, nos narrando essa parábola de Jesus que caminha sobre o mar. O mar é também imagem da morte. O vento impetuoso traz também essa imagem em vários salmos, no Salmo 47, por exemplo, e no Salmo 104, se eu não me engano, relatam esse poder dos ventos, que destrói tudo. E Jesus é aquele que acalma toda a tempestade. Quando é que a igreja vai viver tranquila, vai viver em paz? Quando nela estiver sempre presente o Evangelho. Quando Jesus entra com Pedro na barca, o vento se acalma. Então, nós não podemos nunca tirar da nossa comunidade a palavra de Deus, o Evangelho do Reino de Deus. Então, peçamos ao Senhor que nos ajude, Ele nos mantenha firmes na fé, para que nós não, como Pedro, seja considerado homem fraco na fé. E peçamos ao Senhor esta graça de nos ajudar sempre a que a nossa fé seja firme e sólida, porque reconhecemos Jesus não como um fantasma, mas como o Filho de Deus.